Gente, hoje a gente vai conhecer um canal diferente, tá? Conhecimento disruptivo, bagulho é diferenciado, tá? Ele fala aqui, pum pum pum, ele fala coisa arada e tal, ele fala sobre marca, sobre o que aconteceu, sobre tecnologia, sobre diversas coisas. Então vamos tomar esse conhecimento para nós e vamos entender o que aconteceu com a Oi. Já deixei o like, também tá assistindo aí, deixa o like, se inscreve no canal e agora sim, vem comigo e vambora. Do setor da telecomunicação a um dos maiores exemplos de recuperação judicial do Brasil, a Oi foi um nome que marcou a história das telecomunicações no país. Marcou. Pô, eu tive chip da Oi. Acho que eu tive até 2 chips da Oi. 2013, 2014 ali tinha umas promoção boa. Por décadas ela dominou o mercado, oferecendo telefonia fixa, móvel, internet e TV a cabo para milhões de brasileiros. Mas logo enfrentou uma das piores crises financeiras de sua história. Mas o que aconteceu com essa gigante? Como uma empresa que chegou a valer 21,3 bilhões de reais acabou enfrentando 2 recuperações judiciais e se aproximou da falência. Nos últimos anos, a Oi enfrentou uma batalha contra dívidas astronômicas e problemas internos, como brigas políticas, desvios de dinheiro e operações suspeitas. Tudo isso enquanto sua receita não conseguia acompanhar o tamanho da sua dívida. Mas o que levou a Oi a esse caminho de queda? Como uma das empresas mais importantes do país acumulou tantas dívidas e teve que pedir socorro para suas concorrentes? Fica aqui que você vai descobrir tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Promissor o vídeo, vamos ver, hein? Que isso, hein? Vambora. Há alguns anos, a Oi protagonizou uma verdadeira saga de sobrevivência no mercado. A história dessa gigante das telecomunicações não foi simples, mas sim repleta de altos e baixos e desafios financeiros. A saga foi marcada por recuperações judiciais e a venda de ativos para suas maiores concorrentes. Mas para entender o nascimento da Oi, é necessário voltar um pouco mais no tempo. A história começa em 1972, com a criação da Telebrás. Pô, eu me lembro que era Telebrás antes, pô, foda. Uma estatal responsável por fornecer toda a telefonia do país. No entanto, a Telebrás não conseguiu atender às expectativas da população, principalmente no que diz respeito à cobertura de rede, deixando muitas regiões do Brasil sem um serviço de qualidade. Foi então que, em 1998, a história tomou um novo rumo. O governo da época iniciou o processo de privatização da Telebrás, que, por sua vez, se revelou um processo complicado e controverso. O governo decidiu dividir a Telebrás em 12 fatias regionais, que foram vendidas em leilão para consórcios e empresas. A privatização foi um marco, sendo a maior já realizada no Brasil até então, movimentando 22 bilhões de reais. Assim nasceram as empresas regionais, conhecidas como as Teles, como a Telenorte-Leste, a Tele-Sudeste e a Tele-Centro-Sul. A Telenorte-Leste operava através de 16 operadoras de telefonia fixa. Para adquirir esse gigantesco conglomerado, a holding investiu 200 milhões de reais e financiou impressionantes 3 bilhões e meio. Em 2001, a Telenorte-Leste decidiu incorporar essas 16 operadoras, criando uma única empresa chamada Telemar. Com o tempo, a Telemar se transformaria na Oi, uma marca que ficaria conhecida por todo o país. Durante a década de 90, a Telemar ganhou destaque principalmente pela implantação de uma rede de orelhões, que se espalhou por diversos estados do país. Pô, orelhão era massa, né? Pô, chegava, jogava a fichinha ali, ou cartão, e ó, tinha fila, o pessoal tudo, não tinha muita privacidade, o pessoal ligava aqui, o que tava atrás já tava escutando o que tu tava falando, tá ligado? Fora que também tinha um absurdo bom, né, no bom sentido, que pô, dentro dos orelhão aqui tinha númerozinho ali, ó, que tu podia ligar, né, de garota de programa e afins, né, pô, sempre tinha. Já no ano de 2001, a Telemar se tornou uma companhia de capital aberto e em 2002 alcançou um feito notável, se tornando a empresa com maior valor de mercado da América Latina. No mesmo ano foi criada uma divisão de telefonia móvel, dando origem à Oi, que até então era uma subsidiária da Telemar. No entanto, no ano de 2007, o Grupo Telemar tomou uma decisão importante e adotou a Oi como a marca única para todos os seus produtos e serviços. Essa mudança visava resolver um problema estratégico. A empresa tinha diversas marcas, o que acabava confundindo os consumidores. A partir desse momento...
Pô, videozinho é bacaninha assim, né? Pô, fica toda hora, né, explicando o que aconteceu, botar uns filmezinhos no fundo passando. Pô, acho bacana. No momento, a Oi foi repaginada e transformada em uma gigante das telecomunicações. O telefone da Telemar passou a ser chamado de Oi Fixo e o serviço de banda larga, antes conhecido como Velox, passou a se chamar Oi Velox. Nesse Pô, eu me lembro disso daí, me lembro desse provedor aí, era foda. período, a Oi se tornou pioneira em várias inovações tecnológicas. Em 2008, ela foi a primeira a lançar a tecnologia 3G no Brasil, além de ser a primeira a oferecer serviços de internet via satélite em todo o território nacional. A empresa parecia estar no caminho certo, recebendo diversos investimentos de peso, como aportes do BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Logo, a Oi se consolidou como uma das principais operadoras de telecomunicações do país. Porém, nem tudo na história da Oi foram flores. A empresa realizou investimentos que, com o tempo, se revelaram péssimos negócios. Um exemplo disso foi a aquisição da Pegasus, uma provedora de serviços de dados, por 335 milhões e 800 mil reais. No entanto, juntamente com a compra, a Oi assumiu uma dívida de mais de 339 milhões de reais. O objetivo da aquisição era transformar a operadora de telefonia fixa em uma prestadora de serviços de voz para clientes empresariais. Mas na prática o que aconteceu foi o oposto. A compra acabou com o capital de caixa da Oi e fez com que ela contraísse ainda mais dívidas. Pô, aí é foda porque tem que ter muita bala na agulha e entender muito, né, do que tu vai fazer, porque ela apostou tudo, all-in. Ela deu all-in no negócio achando que ia virar o jogo e não virou. Tá ligado? Queimou todo o caixa, isso que é foda. A essa altura, a situação financeira da Oi não estava nada boa e ela precisava de uma ótima solução se ainda quisesse continuar no mercado. Apesar da Oi ter enfrentado grandes desafios, a situação dela não é uma exceção no mundo dos negócios. Muitas empresas acabam se deparando com escolhas difíceis e prejuízos inesperados. Contudo, para quem busca uma alternativa inteligente para evitar armadilhas financeiras e aproveitar ao máximo o seu dinheiro, há sempre uma luz no fim do túnel. Imagine um mundo onde cada compra se transforma em pontos para viagens inesquecíveis ou em cashback turbinado em dólar, direto na sua conta. Apresentamos o Nomad Explorer. É lógico que tinha que vir, né, pai? É lógico. Vamos ver agora. Capítulo 2. Vambora. O ano de 2010 foi marcado por um momento de grande faturamento para a Oi, que alcançou uma receita de 10 bilhões de reais. Entretanto, o cenário de sucesso logo se revelaria uma ilusão, pois apesar de... Pô, eu me lembro até hoje, né, vou até voltar aqui, tive que voltar aqui porque, pô, simplesmente estava me lembrando, né, que foi numa dessas lojas da Oi, né, e essa foto aqui deve ser mais ou menos dessa época, né. Pô, eu tava comprando o Galaxy Y, tá ligado? Pô, olha o que evoluiu a tecnologia, os celulares, pô, do Galaxy Y, tá ligado? Pô, não tinha nem memória interna, era só memória interna para aplicativos. O meu veio com cartão de memória de 2 GB, tá ligado? Pô, absurdo, processador de 800 MHz de frequência, né? GPU fraquíssima, tá ligado? Tela, pô, 320p. Tá ligado? Pô, absurdo, tá ligado? A gente saiu disso pra uns celulares. Olha os celulares de hoje em dia. Qualquer celular de 1.500 reais aí, pô, já é uma máquina. Entretanto, o cenário de sucesso logo se revelaria uma ilusão, pois apesar de crescer em receita nos anos seguintes, a empresa continuava se afundando em prejuízos, que chegavam à casa dos bilhões de reais. Os próprios executivos da empresa se perguntavam o porquê de isso estar acontecendo. Mesmo com alto faturamento, a Oi continuava acumulando ainda mais dívidas. As coisas pioraram ainda mais. Sim, porque não tava parando de gastar, o bagulho também é foda. Para a companhia em 2008, quando ela fez uma movimentação arriscada e adquiriu a Brasil Telecom. Ah, era essa, eu me enganei, não é a outra Telebrás e tal, não, era Brasil Telecom, depois foi Oi. Operadora de telefonia fixa com uma forte presença nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A aquisição foi um marco na história da Oi, pois ela se tornou a primeira operadora brasileira a estar presente em todas as regiões do país. A Oi investiu cerca de 5,8 bilhões de reais pela Brasil Telecom, mas a compra trouxe um enorme problema. A Brasil Telecom estava atolada em dívidas de mais de 3 bilhões de reais. A compra da Brasil Telecom acabou sendo um tiro no pé da Oi. As dívidas da empresa não paravam de crescer.
Tanto que em 2013, a Oi teve que dar um passo atrás e interromper o pagamento de dividendos aos seus acionistas. A empresa estava no limite. Nesse momento, a dívida já superava os 40 bilhões de reais, somando as dívidas da Oi e das empresas adquiridas até então. Em meio a essa crise financeira, uma nova empresa entra em cena com a esperança de salvar a Oi da terrível situação em que se encontrava. Uau. Porém, a Oi logo descobriria que a sua esperança se transformaria em um pesadelo. No ano de 2010, a Oi decidiu se fundir com a empresa de telecomunicações chamada Portugal Telecom. A fusão deu origem a uma nova organização, a Corpco, com a promessa de se tornar uma multinacional de telecomunicações. O objetivo era expandir a cobertura de banda larga no Brasil e conquistar novos mercados na América Latina e na África. Diante desse cenário, a Portugal Telecom fez um aporte significativo de 5,71 bilhões de reais, adquirindo 23% da Oi, e passou a ter participação na gestão da empresa. No entanto, o que parecia ser uma aliança estratégica promissora, logo se revelou um pesadelo. A injeção de capital da Portugal Telecom não foi feita em dinheiro, mas sim em ativos da empresa. Nossa, aí foi foda. Dentre esses ativos, cerca de 3 bilhões de reais eram representados por papéis de dívidas que a Portugal Telecom iria receber. De um grupo português chamado Rio Forte, uma subsidiária do maior banco de Portugal. Pouco tempo após a fusão, a Rio Forte declarou falência e deixou uma dívida de 847 milhões de euros com a Portugal Telecom. Tudo isso acabou prejudicando ainda mais a situação da Oi, uma vez que a fusão já havia sido realizada e não teria como reverter o negócio. Nossa, que porra, mano. Que azar do caralho. Sem alternativa, a Oi precisou arcar com o prejuízo e viu suas dívidas aumentarem consideravelmente. A única coisa que a Oi conseguiu fazer foi reaver a participação da Portugal Telecom na nova empresa. Mas os danos já estavam feitos. As dívidas se multiplicaram e a Oi se viu diante de uma situação cada vez mais insustentável. Entre os anos de 2010... Pô, é um erro só pra tu se atolar, mano. Isso que é foda. Pô, não foi feito em cash a compra. Foi feito em ações, em papéis que não foram pagos. Tá ligado? Porque a outra empresa que ia pagar, tá ligado? Veio a falência. Isso que é foda, pai. Isso que é foda. Pô, se não tá no contrato, se não tá direitinho, se não tem a garantia, pô, aí é foda. 2010 e 2014, o faturamento da Oi cresceu bastante. Porém, os prejuízos também aumentaram. Para complicar ainda mais, a empresa foi... Essa logo nova aí, tá ligado? Essas aí já nem... Pum, eu me lembro só da logo antiga. A logo antiga é bem mais bonita, bem mais clean, né? Obrigada a lidar com multas milionárias da Anatel, o que piorava ainda mais sua situação financeira. O cenário parecia cada vez mais sombrio. Por conta disso, no ano de 2015, a Oi tomou a difícil decisão de vender a operação da Portugal Telecom para a empresa Altice por 7,4 bilhões de euros. Contudo, esse movimento não foi suficiente para reverter o quadro devastador da empresa. O ano de 2015 fechou com um prejuízo de 5,3 bilhões de reais e uma dívida que beirava os 55 bilhões, mesmo com um faturamento de aproximadamente 27 bilhões de reais. A dívida era gigantesca, praticamente impossível de ser paga. Nesse momento, parecia que o fim da Oi estava próximo. Mas e a empresa, não veio. que um dia... Não veio, não faliu ainda, né? Eu acho que não faliu, né? Acho que não faliu, tomara que não. Foi uma das maiores do Brasil, se via à beira do abismo financeiro. No ano de 2015, a Oi enfrentou uma crise financeira devastadora, que colocou em dúvida a existência da empresa, que já enfrentava turbulências internas há anos. O primeiro semestre daquele ano foi um pesadelo para a empresa, com um prejuízo total de 4,4 bilhões de reais, o que resultou em uma drástica desvalorização das suas ações. Sua ascensão, que havia sido marcada pelo domínio do setor de telefonia fixa, estava chegando ao fim, principalmente devido à evolução da telefonia móvel. O setor de telefonia fixa era sem dúvida a área que mais tinha impulsionado a Oi. Mas é complicado porque, tipo assim, pô, não souberam lidar no tratamento com o dinheiro, tá ligado? Isso que foi foda, né? Foi uma sucessão de erros que, pô, beleza, ela comprou a Velux, né? Ou a outra provedora lá e afins. Pô, já, tá ligado? Já estourou o caixa.
Aí, pô, ficou fraquejado as pernas. Aí foi confiar no outro ali. Pô, o banco que ia pagar os papéis e afins, os ativos e tal, faliu. Tá ligado? Pô, é foda, mano. Que pé frio do caralho. Mas o crescente uso de celulares no Brasil fez com que a demanda por telefones fixos caísse drasticamente, afetando diretamente as finanças da empresa. Até porque hoje em dia nem quase tem telefone fixo, né? A maioria das pessoas só tem smartphone e é isso, né? Além disso, a Oi sofria com uma gestão que deixou muito a desejar, agravando ainda mais sua situação. A soma de todos esses fatores levou a Oi a um cenário financeiro complexo e delicado, em que as dívidas estavam prestes a vencer e a empresa não tinha recursos suficientes para pagar seus credores. Por esse motivo, em 2016, a Oi foi forçada a entrar em sua primeira recuperação judicial, que se tornaria uma das maiores da história do Brasil. As dívidas da empresa ultrapassavam 65 bilhões de reais, um valor 80 vezes maior que o valor de mercado da empresa na época. Imagina o dono como dormia durante a noite, né? Durante esse período de crise, a Oi se viu obrigada a reformular sua identidade visual e realizar demissões em massa, tentando cortar custos e reestruturar suas operações. Mas apesar dessas mudanças, a Oi ainda não conseguia chegar a um acordo com seus credores para renegociar suas dívidas. O maior credor da Oi era o banco americano The Bank of New York Mellon, que tinha uma dívida de Banco de Nova York de melão? impressionantes 18,1 bilhões de reais. Boa. Com tantos credores e uma situação cada vez mais difícil, parecia que não havia saída para a empresa. Mas em dezembro de 2017, depois de mais de um ano de negociações, o plano de recuperação judicial foi finalmente aceito pelos credores. Esse plano estabeleceu um prazo de 20 anos para a Oi pagar suas dívidas, oferecendo um alívio temporário, mas ainda uma enorme responsabilidade financeira pela frente. Os maiores credores financeiros da Oi incluíam o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e o BNDES. Pô, 3 bancos pra te auxiliar, isso é forte demais, né? É porque, pô, a Oi realmente ela dominou o mercado de uma forma, assim, entre aspas, avassaladora, né? Pô, ali, meados de 2012, 2010 a 2012, ali eu acho que foi o auge da Oi, né? Onde era acessível comprar dados e afins, né? O objetivo do plano de reestruturação era tomar a empresa viável novamente, através da renegociação financeira e da redução de custos. Logo, a Oi passou a vender tudo o que não fosse considerado estratégico ou essencial, como ações, ativos e até suas torres de telecomunicações, para tentar abater parte de suas dívidas. Claro. A venda da base de clientes da TV da Oi, por exemplo, foi feita para a Sky. Esse esforço também visava investir nas áreas mais rentáveis. Ó, esse smartphone aqui eu conheço, hein? Esse daqui é ou Moto E de 4ª geração, né? Com um bumpzinho branco aqui, ou não sei, o Moto X não é esse daqui. Como a expansão da fibra ótica e o 4G, que poderiam gerar mais receitas no futuro. Ainda assim, havia um último grande passo para a Oi, o leilão da Oi Móvel. Essa parte da empresa, que tinha mais de 36 milhões de linhas ativas, era uma das mais lucrativas, mas também estava entre os maiores desafios no processo de recuperação judicial. Mas é que ali é o ganho recorrente, né? Ali é o fluxo do caixa, ali é o recorrente, é a base de cliente, né? E cliente vai ter todo mês da Oi e afins, né? Então realmente é um negócio mais que importante, né? Em 2018, a Oi conseguiu reduzir sua dívida para 14 bilhões de reais, um marco importante. Pô, mudou 3, 4 vezes a logo. Pô, a primeira logo era mais top, aí virou uma roxo, depois virou um esverdeado, agora virou uma laranjada no bagulho. Mas a venda da Oi Móvel estava longe de ser uma tarefa simples. Assim, no ano de 2019, o leilão finalmente aconteceu. E a Oi Móvel foi arrematada pela TIM, Claro e Telefônica, responsável pela Vivo, por uma oferta de 16 bilhões e meio de reais. No entanto, o processo não foi tranquilo quanto parecia. A venda precisava passar por uma série de regulamentações e autorizações do CADE, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que exigiu uma investigação minuciosa para garantir que a operação fosse regular. A Anatel, por sua vez, também cogitou cancelar a venda, o que gerou ainda mais incerteza. A burocracia demorou, mas após 2 anos de discussões e investigações, em 2022 a Anatel finalmente autorizou a venda.
E a Oi Móvel foi adquirida por TIM, Claro e Vivo por 15,9 bilhões de reais. Com a venda do setor móvel da empresa, a Oi foi capaz de quitar uma parte significativa de suas dívidas. A empresa pagou 4 bilhões 400... Mudou de novo. 260 milhões de reais ao BNDES, colocando um ponto final na recuperação judicial, que durou 6 longos anos. Além disso, após colocar várias estratégias em ação, a Oi conseguiu aumentar o capital social em 4 bilhões de reais, que era uma das metas do plano de reestruturação da companhia. Mas pena que para isso ela infelizmente teve que vender a parte dela e afins, né? Pô, quanto que ficou com a Oi? A Oi foi 100% vendida? A Oi parecia estar se reerguendo, mas para sua infelicidade, os problemas ainda não haviam acabado. Meses depois, um novo capítulo de dificuldades começaria a se desenhar, deixando claro que, apesar dos esforços, o futuro da Oi ainda estava longe de ser seguro. Se você já curte os nossos vídeos, aprendeu algo novo por aqui, ou simplesmente gosta do que compartilhamos... Vamos ver a internet agora. Não é a internet não. É o terceiro. É o fim? É o quarto. É o fim. Após encerrar sua primeira recuperação judicial em 2022, a Oi não conseguiu se reerguer como esperava. Apenas 3 meses depois, em março de 2023, a empresa fez um novo pedido de recuperação judicial, alegando dificuldades financeiras ainda mais profundas e a incapacidade de honrar suas dívidas bilionárias. Mesmo após o processo de reestruturação anterior, a Oi ainda tinha uma dívida gigante de 43,7 bilhões de reais, o que colocou sua operação em risco e exigiu novamente a intervenção judicial. A situação era grave e a empresa entrou com um processo de proteção contra os credores, buscando evitar a falência. Embora a Lei nº 11.101 de 2005 estabeleça que uma empresa só possa pedir recuperação judicial novamente após 5 anos, o juiz responsável pelo caso reconheceu que a Oi havia cumprido todas as obrigações assumidas no primeiro processo e aceitou o pedido, permitindo a abertura da segunda recuperação judicial em menos de 1 ano. O futuro da Oi parecia cada vez mais incerto, especialmente devido à enorme dívida que ainda pairava sobre a empresa. Além disso, a venda de ativos da Oi, como data centers, torres de telefonia fixa e sua unidade de fibra ótica, gerava impactos no mercado de telecomunicações brasileiro. Com a venda da Oi Móvel para gigantes TIM, Claro e Vivo, a dinâmica do setor foi sendo alterada, com essas 3 empresas dominando 90% do mercado de telefonia móvel do país. Isso levantava preocupações sobre uma possível concentração de mercado, que poderia reduzir a concorrência e afetar negativamente tanto os preços quanto a qualidade dos serviços oferecidos aos consumidores. Diante de sua segunda recuperação judicial, a Oi mudou sua estratégia. A empresa anunciou que iria concentrar seus esforços na expansão de sua infraestrutura de fibra ótica e em serviços digitais, que representavam os segmentos mais promissores para a companhia. Além disso, focando em reduzir suas dívidas, a Oi passou a vender diversos ativos. A empresa vendeu 4 milhões de clientes de banda larga para o BTG, além de várias unidades produtivas isoladas, UPIs, que incluíam torres, imóveis e data centers. Atualmente, a Oi tem focado sua operação no Oi Soluções, um segmento voltado para serviços corporativos de TI e conectividade. Uma tentativa de se reposicionar no mercado, atendendo às empresas e organizações em vez de consumidores finais. A empresa também vai ter que ir comendo pelas beiradas de novo, né? Vai ter que voltar a ser o que era, por exemplo, na época de telefonia, né? Tomara que ela chegue a esse nível de dominar o mercado de corporativo, assim como ela dominou o mercado de comunicações via telefone. Também garantiu que manteria sua telefonia fixa até 2028, principalmente nas áreas onde não existiam alternativas de comunicação. Em termos de investimentos, a empresa anunciou um aporte significativo de 5,8 bilhões de reais, incluindo a instalação de rede Wi-Fi em 4.000 escolas, buscando reforçar sua imagem como uma fornecedora de soluções digitais e conectividade para o futuro. A Oi adotou um modelo de separação estrutural, com foco exclusivo na fibra ótica, na esperança de reconstruir sua posição no mercado e evitar um colapso total. Diante desse cenário desafiador, a pergunta que fica é: será que a Oi irá conseguir se recuperar? Isso só o tempo dirá. Mas deixa aí nos comentários. Pô, eu espero que sim.
né? Pô, é incrível, é impressionante. Tu vê como o mundo é dinâmico, né? Ali, como eu falei, em 2012, 2013, 2011, né? A Oi tava dominando. 2010, a Oi tava dominando. Não tinha um, tipo, dentro de casa que não tinha um chip da Oi, tá ligado? Era porque era acessível, né? Também ligar de Oi pra Oi era mais barato e afins, né? Então ela tava realmente, ela tinha um mercado na mão praticamente.